Pois então, pelos desdobramentos dessa crise envolvendo o ministro Gustavo Bebiano da Secretaria-Geral da Presidência. Depois da confusão com Carlos Bolsonaro, que chamou Bebiano de mentiroso nas redes sociais ontem, o ministro se recolheu hoje, cancelou agendas e vive um cenário de instabilidade. Os jornais trazem novidades dia a dia sobre um suposto esquema de laranjas usados para repassar recursos do fundo eleitoral do PSL, partido que na época da eleição era comandado pelo próprio Bebiano. Houve manifestações do juiz Sérgio Moro dizendo que a Polícia Federal vai investigar o caso a pedido de Bolsonaro, entre outros ministros que se manifestaram. E aí no dia seguinte, portanto hoje, já que isso esquentou ontem, né? O governo anunciou agora há pouco os pontos centrais, pelo menos os que são conhecidos até agora, do que será o texto da reforma da Previdência encaminhado ao Congresso no próximo dia 20. Os dois principais pontos, segundo o secretário da Previdência Social, Rogério Marinho, são a idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres, com um período de transição de 12 anos, é o que a gente sabe até esse momento. Daqui a pouco, se tivermos mais detalhes, a gente vai atualizando online, Vera Magalhães. Pois é, Silvio, a reunião entre o Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, Onyx Lorenzoni e Rogério Marinho para bater o martelo no texto da reforma da Previdência foi uma forma que o governo encontrou de sair do córner da crise política, aberta pelo próprio Bolsonaro e pelo filho, Carlos Bolsonaro, ao fritar publicamente um ministro, o chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, e mostrar algum aspecto propositivo naquele que é o seu principal assunto. Fizeram isso porque perceberam que pegou muito mal em todos os setores da sociedade, o filho dando ordem no governo do pai, o pai chancelando que o filho faça isso e fritando um ministro publicamente. Isso aí causou uma repercussão ultra negativa. Então eu vou começar falando pela parte política e depois a gente emenda a questão da reforma da Previdência. A gente assistiu ontem a um suceder de fatos. Depois que terminou o 3 em 1, parecia que a gente não poderia ver nada mais grave, mas viu-se. Primeiro, o retweet de Jair Bolsonaro daqueles tweets que discutimos aqui do Carlos Bolsonaro. Em seguida, entrevista do Jair Bolsonaro levada ao ar na Record, mas que foi gravada, atenção, porque isso é muito importante, foi gravada ainda no Hospital Albert Einstein. Portanto, antes do primeiro tweet de Carlos Bolsonaro. Quem deflagra a fritura em cima do ministro é o próprio presidente da República. Portanto, ainda sem que nós soubéssemos, porque a entrevista só foi levada ao ar no Jornal da Noite. Mas os tweets, portanto, do Carlos Bolsonaro, respondendo à pergunta que era de $1 milhão, não só foram endossados por Jair Bolsonaro, como foram provocados pelo presidente da República. Então, o que se tem é um ministro que ocupa um gabinete no Palácio do Planalto, que foi fundamental na campanha de Jair Bolsonaro, sendo fritado em praça pública sem misericórdia por ele, Jair Bolsonaro. Numa entrevista em que apareceu muito debilitado fisicamente, Bolsonaro fez algumas coisas que foram bizarras, várias. Primeiro, ele praticamente disse que está fazendo a reforma da Previdência porque é obrigado. Ele não gostaria de estar fazendo isso, mas fazer o quê? Eu queria brincar de outra coisa, mas o pessoal quer brincar disso. Detonou o Bebiano de todas as maneiras possíveis. E trouxe o Sérgio Moro para a história praticamente como um menino de recados. Na linha, eu pedi para o Moro e ele vai investigar e a PF vai abrir um inquérito. Quando, senhores, que no tempo do PT, se ou o Lula ou a Dilma falasse que mandou a Polícia Federal fazer alguma coisa, quando que isso seria considerado algo normal? Nós estaríamos aqui berrando e dizendo que não pode fazer isso. Então, antes e agora eu estou aqui dizendo, não pode fazer isso. A Polícia Federal não é polícia da Presidência da República, é uma polícia de Estado, não é uma polícia de governo. Se há que se investigar o Laranjal do PSL, eu acho que tem que ser investigado, não tem de partir da caneta e da voz do presidente da República. Não é assim que se trata essas coisas. Ou o Sérgio Moro percebe que ele está caindo numa armadilha e vai virar aquele super trunfo que o Bolsonaro evoca a cada problema que aparece no seu governo, ou ele estará empenhando a sua biografia no pau de arara do bolsonarismo. Eu acho que o Sérgio Moro é maior do que isso. Ele é maior do que ser o garoto de recados do Bolsonaro, aquele que ele chama quando vê que a chapa está esquentando.
Então, esse é um aspecto da crise. O outro é que, diante da fritura de um ministro dessa maneira, nenhum outro aliado do presidente se sente seguro quanto a que não vai ser alvo do menino Carlos e do papai a primeira contrariedade. Então, vamos contar? Já foram Magno Malta para o Pelourinho, Hamilton Mourão, Gustavo Bebiano e aquele Julian Lemos, que é um cara lá da Paraíba. 4 em 44 dias. Dá um a cada 11 dias no Pelourinho do Twitter, no Massarico no Twitter. E isso é coisa de aliado? É assim que se constrói uma maioria para votar qualquer coisa? Então eu fico nesses aspectos. Por enquanto, Gustavo Bebiano é demissionário, pela parte do Bolsonaro, não da dele. Ele insiste que não vai pedir demissão. Falei com ele hoje, ele deu uma frase para mim entre ameaçadora e enigmática, dizendo que o que as pessoas chamam de inferno ele chama de lar. Portanto, dando a entender que não tem medo da fritura e que sabe demais. Então vamos ver se Bolsonaro vai comprar a briga. Se não demitiu até agora, é porque está sendo aconselhado de que isso pode piorar as coisas. Carlos Andreasa, vamos às suas primeiras considerações, porque falaremos bastante sobre esse assunto. O que ficou para mim muito claro desde ontem é a existência de uma espécie de centro de poder informal, um estado paralelo, controlado, pensando na figura, pelo Carlos Bolsonaro, o rei da República, o reizinho da República. Mas esse centro de poder paralelo, informal, é do grupo ideológico do qual Carlos Bolsonaro faz parte, que trabalha em função de um projeto de poder, para mim, muito claramente identificado a Eduardo Bolsonaro, e ao qual o Onyx Lorenzoni se aproximou recentemente. No caso do Onyx, em função de disputas de poder dentro do Planalto, contra Bebiano. Vejam, uma questão óbvia, Bebiano era o presidente, ninguém é puro, hein? Bebiano era o presidente do PSL durante a eleição. Portanto, concentrava os recursos e os distribuía. A Folha informa hoje que há uma ata de julho de 2018 formalizando isso. A distribuição de recursos para diretórios e candidatos, me parece uma obviedade, no Diretório Nacional. Mas os diretórios regionais têm comando. Pedem dinheiro, indicam os candidatos a serem beneficiários. Não necessariamente informando a motivação laranja do objetivo. Isso não implica obrigatoriamente o Bebiano. Vejam a assimetria de reação quando pensamos no que aconteceu, o esquema laranjal muito parecido de Minas Gerais, protagonizado pelo ministro do Turismo Álvaro Antônio. Controla o partido em Minas. Não se falou do Bebiano naquela ocasião. As críticas foram centradas no ministro, que comanda o partido em Minas. E Carlos Bolsonaro não se manifestou. Um caso muito parecido, idêntico, sejamos sinceros, acontece em Pernambuco, é revelado em Pernambuco pela mesma Folha de São Paulo. E o diretório regional, controlado pelo senhor Luciano Bivar, é absolutamente poupado de críticas. E Carlos Bolsonaro, que não aparecera por ocasião do episódio de Minas, vem com tudo para cima de Bebiano, que controlava o Diretório Nacional. Por quê? O que há de novo? Bebiano é o inimigo. Bebiano é inimigo do grupo político de Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. É isso que está em curso, ninguém está preocupado com o governo. É projeto de poder. Dinamitar o PSL, devastar o PSL para que daí se crie as condições para um novo partido, que é o que está na ordem do dia desse pessoal. Mas tem as implicações para o governo e implicações para o Brasil. Responsabilidade, portanto, do presidente, que é evidente que chancelou, que talvez manipule o próprio filho, não importa. É o presidente da República.
Pensemos, portanto, na reforma da Previdência. Rodrigo Maia veio a público hoje. Deu uma entrevista incisiva para Andréa Sadi, da Globo News, está disponível nas redes sociais, Bebiano, que é um aliado, dizendo que esse episódio pode contaminar a reforma. Praticamente pedindo para o presidente tomar rédea, controle do filho. Vejam como a crise escala. Rodrigo Maia ligou para o ministro da Economia, Paulo Guedes, para fazer esse alerta. Olha, repito, como este troço escala. É isso. Muito bem, você citou a entrevista do Rodrigo Maia à jornalista Andréa Sadi, da Globo News, agora há pouco. Tenho aqui a declaração, as aspas do Rodrigo Maia, que são fortes. Ele disse: a impressão que dá é que o presidente está usando o filho para pedir para o Bebiano sair. E ele é presidente da República, não é? Não é mais um deputado, ele não é presidente da Associação dos Militares. Então, se ele está com algum problema, ele tem que comandar a solução. E não pode, do meu ponto de vista, misturar família com isso, porque acaba gerando insegurança, uma sinalização política de insegurança para todos. Joel. Exato, eu tenho dificuldade até de entender o que o Bolsonaro está querendo ao agir assim. Porque uma coisa seria ele está insatisfeito com o ministro, considera que o escândalo do Laranjal pode contaminar a imagem dele. Ele tem uma certa independência de imagem quanto ao PSL, foi o partido dele, evidentemente, mas ele não era do PSL, ele usou o PSL para se eleger. É bem capaz que ele consiga, se ele quiser, descolar a imagem dele com o PSL, fazer um pouco que nem a Dilma fazia. Vamos tirar os ministros corruptos aqui, pelo menos fez isso no início de mandato, e do meu ponto de vista, conseguiria fazer isso e o apoio popular que ele tem se manteria mais ou menos inalterado com tudo isso. Uma coisa seria essa decisão. Outra coisa é ele avaliar que não, olha, o Bebiano, sei lá, sabe demais, precisa ficar aqui, não é hora de tirar isso vai causar problemas políticos e querer mantê-lo. E ele não está em nenhum desses campos, né? Ele está ao mesmo tempo se recusando a demitir o Bebiano diretamente, mas está chancelando, avalizando, apoiando o jogo de intrigas do filho, mas apoiando de uma forma aberta também. Então já está público que o Bolsonaro está fritando o próprio ministro. Por que não partir para a ação? Por que não mostrar e desempenhar o verdadeiro papel de um líder, de um presidente, de um capitão que toma uma decisão, ao invés de só agir com intrigas baixas, envolvendo o filho ainda, causando instabilidade no governo, mostrando para todo mundo que ninguém tem posição segura ali, que essas rivalidades pessoais e projetos de poder individuais falam mais alto do que qualquer consideração com o governo. Isso é inconcebível. Inconcebível do lado da família Bolsonaro, que os filhos especificamente estão demonstrando aí uma sede de poder que fala acima de qualquer outra coisa, inclusive acima do desejo que o governo do pai seja bem sucedido. E do outro lado também, a gente está num governo que não dá para esperar de nenhuma das partes decoro, honra, esses conceitos já passaram, eles não existem mais. Então a pessoa pode saber que o presidente a odeia, que quer vê-la demitida, ela também não vai sair, vão se segurar ali, todo mundo se segura no pouquinho de poder que tem o máximo possível e todas as outras considerações são deixadas de lado. Quem tem que resolver isso, quem pode resolver isso é justamente o presidente, agindo como tal, não é o que ele tem feito agora. Vamos fazer mais uma rodada, Vera, vamos lá. Então, eu tenho uma resposta para uma indagação de cada um ali, do Andreasa e sua. Você falou, não dá nem para entender direito o que o Bolsonaro está pensando. Eu falei com uma pessoa que é ali muito próxima do Palácio, que diz o seguinte: Vera, você pensa numa pessoa que ficou 15 dias numa cama, recebendo medicações fortes, submetida a uma cirurgia muito complexa, privado ali de convívio com todos, e tem uma pessoa que está todos os dias 24 horas com ele, que é o filho, Carlos Bolsonaro. Então, o Bolsonaro estava recebendo um mundo filtrado pelos olhos do filho, Carlos Bolsonaro. Essa reportagem do Laranjal foi recebida com indignação por ele. Tinha gente no hospital no dia que ele leu a matéria da Folha e ficou bastante indignado e já foi envenenado pelo filho de que aquilo era coisa do Bebiano. Tanto que, se vocês notarem a primeira reportagem da Folha, o Bebiano mal aparece. O lead da reportagem da Folha do domingo é: Luciano Bivar criou uma candidata laranja. A partir do domingo, o Luciano Bivar some da foto e aparece o Gustavo Bebiano. Por quê? Porque interessa aos filhos do Bolsonaro usar o caso para implodir o Gustavo Bebiano, que é alguém com quem eles se indispuseram já na campanha.
mas que não é trivial de implodir. Por quê? Hoje mesmo, conversando com ele, vieram à tona alguns aspectos. Ele teve um pai que ficou doente em novembro de 2017, foi para UTI. Veio a morrer em março de 2018. Bebiano não estava com o pai quando ele morreu porque estava fazendo a campanha do Bolsonaro. Então é neste grau o envolvimento do Bebiano na campanha. Mas é neste grau a cobrança que ele tem a respeito de seu envolvimento na campanha. Lembremos uma frase do Paulo Preto, famoso operador do PSDB: não se larga um líder ferido na estrada. Gustavo Bebiano arranjou a vida de todo mundo. Na entrevista que ele deu hoje ao Estado de São Paulo, já deixou passar uma outra arranjada que ele deu na vida. Ele falou: olha, se vocês se lembrarem, o PSL estava com problema lá em São Paulo. Estava com a possibilidade de ter o registro cassado e ninguém ali em São Paulo seria candidato. Quem arrumou fui eu. A vida do Major Olímpio, a vida dos deputados, a vida do Eduardo Bolsonaro, que era candidato pelo PSL de São Paulo. Então é alguém que tem uma lista de créditos com o Bolsonaro e tem memória boa, pelo jeito. Então não é fácil se livrar de um piano desse tipo. Você não tem como só deixar na casa de um parente, você não tem como anunciar só na OLX, você tem que dar um jeito no piano para ele caber ali na sala. Tanto é que o Jair Bolsonaro ainda não demitiu o Gustavo Bebiano. Alguma razão existe para isso. Então pode ser que até o fim do dia a gente assista ao desfecho dessa novela, mas o fato é que ela já deixou as suas marcas. E voltando à entrevista do Rodrigo Maia que o André Asas mencionou, ele não culpa só o filho, ele culpa o pai. Diz isso, que o pai tem que se assenhorar da sua posição, algo que, aliás, hoje eu escrevi. Bolsonaro parece não ter a dimensão republicana do cargo para o qual foi eleito. Então é nesse momento do nó político que a gente está. Diga lá, André Asas. Então, o Joel fez a pergunta mais importante. Por quê? O que se passa na cabeça do Jair Bolsonaro? O que ele pretende endossando os ataques, a desqualificação de um ministro, de um aliado? É muito simples. Depende do emissor. Fosse outra pessoa cumprindo o papel do Carlos, talvez pudéssemos esperar uma outra reação. Sendo o Carlos aquele que está na linha de frente brigando com o Bebiano, a explicação é simples e não tem nada a ver com o governo nem com interesses do Brasil. Jair Bolsonaro não contraria este filho, minha gente. Esta é a explicação. É uma questão psiquiátrica aí. Isso é largamente estudado. Leiam Shakespeare. Eu vou voltar a este assunto porque para mim é a chave deste governo, não é da relação familiar. Porque essa família é fechamento ali. Eles estão fechados. Dane-se o resto. Aos 17 anos, Carlos Bolsonaro foi obrigado pelo pai a disputar uma eleição à Câmara Municipal aqui do Rio contra a própria mãe. Bolsonaro havia se separado da senhora, mãe dos filhos políticos do presidente, estavam num litígio. Ele não queria que ela concorresse à reeleição, ela era vereadora, ela bancou, vou concorrer. E o nosso presidente, o mito, colocou o filho para concorrer com a própria mãe. Aos 17 anos, ele a venceu. Ele a matou eleitoralmente. É o oposto do complexo de Édipo, André Asas. E o pai... É isso. E o pai, Joel, se torna refém, cativo da culpa relativamente a este rapaz. Não o contraria, dane-se o país. E aí, junto a isso, vem um projeto pessoal político de poder dessa galera. Porque o que está embutido aí no ataque ao Bebiano, eu insisto, é um projeto político de poder, constituição de um novo partido e implosão do PSL. Que se dá com algo que você conhece bem, Joel. Você estudou a história da União Soviética, cultura do expurgo. Esse pessoal vive de identificar inimigos, precisa ter inimigo permanente, inclusive dentro
do próprio círculo, promovendo expurgos permanentes para fechar ainda mais o grupo. Essa lógica é conhecida, é a lógica do núcleo ideológico do bolsonarismo, é a lógica dos filhos do presidente. Exceção do Flávio, que foi jogado ao mar. Que já tá meio jogado, né? Pra lógica do expurgo dar 100% certo, o executivo tem que estar no domínio total do país, né? Ainda não é o caso aqui. Então, acho que ele tem um pouco de medo, talvez, do que ele possa fazer com o Bebiano também. Porque ele poderia simplesmente tirar o Bebiano agora e a imagem dele e do Bebiano não tão intimamente coladas assim, nem do Bolsonaro e do PSL, né? Acho que o Bolsonaro consegue até se descolar do filho dele, se necessário, que não, a corrupção de um não pega na do outro aí. Mas, por algum motivo, também não tá querendo se contrapor frontalmente, né? Fazer uma demissão. Tirar, olha, você aparentemente está envolvido aqui, não queremos relação nenhuma. Tá segurando. Será que o Bebiano tem alguma coisa aí? Será que relação com a bancada do próprio PSL? Será que fatos ligados à eleição aí do Bolsonaro, dos filhos dele, o quanto o Bebiano pode estar segurando aí, né? Ele sabe muito do caso Fabrício Queiroz, porque é íntimo da família, apesar de ter caído em desgraça, antes disso era íntimo da família. É advogado, inclusive, do próprio Bolsonaro. Então conhece os meandros também jurídicos, conhece o patrimônio, conhece muita coisa ali, sabe da campanha, sabe do acordo que foi feito para que o PSL aceitasse abrigar todo mundo ali como uma espécie de cocum eleitoral. Então, tem muita coisa que ele sabe. É uma memória viva da campanha e disposto a falar se não for, se for continuar sendo humilhado, porque é disso que se trata. O sujeito está sendo humilhado nacionalmente por aquele que ele ajudou a eleger. Então já há quem diga que Bebiano pode dizer que ajudou a eleger alguém que ele não conhecia, que ele não sabe exatamente quem era, com quem ele se enganou. E que enganou, portanto, os eleitores com algumas coisas que não são reais. Vocês já imaginaram isso com 2 meses de governo e uma reforma da Previdência para ser votada? André, você quer complementar isso? Quero. Para reforçar o que já falamos aqui. Por que o Bebiano não caiu ainda? Porque o expurgo moral está feito, com impactos políticos evidentes. Esse ministro nunca mais será o mesmo, continuando no governo. Mas por que não caiu ainda? Porque ele próprio, Bebiano, estica a corda? Porque evidentemente sabe demais, mas também porque nesse momento sabe que agentes importantes do governo, não apenas o Paulo Guedes, que esteve com o presidente hoje e que foi alertado pelo Rodrigo Maia dos problemas de se reifar o Bebiano, mas também o núcleo militar. Vera escreveu sobre isso no Estadão. Também o núcleo militar mais uma vez se mobiliza para aconselhar o presidente. Menos em relação a, olha, evite o seu filho, porque é inevitável. Esse problema se prolongará ao longo do governo Bolsonaro. Mas preservar os seus auxiliares, os seus ministros. E dizer há uma mensagem perigosa dada aí, e não no trabalho do pai. A ideia... Isso. Há uma mensagem perigosa dada aí, que é a seguinte: quem está a fim de trabalhar e precisa ter reuniões confidenciais, tratar de assuntos delicados com o presidente da República, estará sujeito a esse tipo de espionagem, a vazamento do conteúdo do dito ali. Vejam a gravidade de insegurança colocada por essa molecagem de Carlos Bolsonaro, chancelada pelo presidente da República. E as pessoas estão achando que essa crise é fofoca, é coisa menor. Insisto, vejam o que disse o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o principal articulador político do governo do qual ele não faz parte. E vejam a gravidade disto, em relação, por exemplo, à reforma da Previdência. Pois é, e parece que se encaminha esse conflito, portanto, para uma conflagração final que será quando chegar às vias de fato o conflito aberto entre algum filho do Bolsonaro, provavelmente o Carlos, e o general, a ala militar, né? Daí vamos ver realmente de que lado tá mais forte aí. Já saiu com o Mourão, né?
O Mourão não é exatamente o mesmo núcleo do Heleno, do Santos Cruz, que são uma outra ala, a ala mais ligada ao grupo do Haiti e tal. Mas, enfim, são todos generais. E nessa hora... Ontem eu ouvi de um militar o seguinte, olha, coisas que nós prezamos. Hierarquia, ordem, respeito e reserva. Nada disso foi respeitado nesse episódio. Então, eles realmente ficaram de cabelo em pé. General Hamilton Mourão se manifestou há pouco ao jornal Folha de São Paulo, uma frase bem rápida, disse assim: nós vamos pacificar isso aí.